Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí na quarta semana do nosso curso sobre autoconhecimento, né? Uma autoanálise do nosso atual cenário. Primeiro, bom, antes de mais nada, deixa o like, isso ajuda na divulgação, né? Na relevância do canal. Comentem aqui embaixo se gostaram ou não gostaram, deem um nome para os personagens. Eu vou criar uma fábula aqui em cima de uma obra de George Orwell. E se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho, tá a caraiada toda que vocês sabem, aquele rito chato pra caramba que eu odeio pedir, mas infelizmente a gente tem que pedir para poder continuar existindo em redes sociais. Bom, então como eu falei, é uma fábula de George Orwell. Infelizmente, cara, a gente tem que usar os recursos que a gente tem, né? E os recursos que eu tenho é a minha memória, né? O meu conhecimento e tentar criar uma alegoria aqui que todos entendam, porque eu estou vendo que existem muitos que não conseguem entender essa dinâmica. Então, esse livro de George Orwell, não 1984, estou falando da Revolução dos Bichos. É uma fábula até fala de alguns bichinhos na fazenda, enfim, que se revoltam contra os donos da fazenda. Então eu vou mudar só o nome dos personagens, tá? Para ficar mais fácil a compreensão no nosso atual cenário. Então você imagina, tem um porco master lá, que era o porco mais idoso, o ancião da fazenda. Eu não me lembro exatamente o nome, faz tempo que eu li o livro. Então eu vou colocar como Marx mesmo, porque ela seria a representação de Karl Marx, né? O mestre, o grande pensador do socialismo. E então ele convoca uma assembleia dentro do celeiro com todos os animais da fazenda. E esses animais se reúnem para criar uma insurreição contra os donos dessa fazenda. E, naturalmente os porcos exercem uma liderança. Isso cria um monte de problema para o próprio escritor do livro, né, o George Orwell, que tinha um outro nome, era Henry. Como é que era o nome do cara? Eu anotei em algum lugar aqui. Eric Arthur Blair. Ele usava o pseudônimo de George Orwell, mas ele, cara, foi para a Guerra Espanhola, isso em 1945, um momento de conturbação em que ele era comunista, mas viu a real situação do socialismo sendo colocado, e a fome, a miséria, a desgraça. Então ele viu que tudo era uma utopia, um pensamento utópico, e na realidade dos fatos ele criou essas obras distópicas que mostram realmente o que é, em via de regra, o socialismo. Tá? Então, nessa obra, esses bichinhos, né, dessa fazenda, que eu posso colocar aqui como Bananas Farm, ou República dos Bananas, a nossa atual república, vamos colocar assim. E nessa assembleia que foi convocada foram os bichinhos taxistas, os bichinhos motoristas de aplicativos, bichinhos entregadores de comida, todos os bichinhos que hoje estão regidos por empresas globalistas que pegam todo o suor desse trabalho e mandam para fora do país, tá? Só que os porcos, eles exerciam uma liderança. Quem que eram esses porcos? O Marx, o ancião que vem a morrer, e depois os outros porcos, tá? Vamos colocar, o Marx seria o rebu, tá? Ele vem a morrer. Aí os outros porcos tomam essa liderança, tá? Vamos colocar esses outros porcos. Vamos pensar, vamos dar um nome? Elvio de Carvalho, um dos pouquinhos, vai. Aquele influencer digital, um influenciador digital, que leva um pouquinho de informação. E os outros? Aí você dá o nome de outros influenciadores digitais que você quiser, ou o STF, ou sei lá, algum partido de esquerda. Cria o personagem dentro da sua cabeça, tá? O Elvio de Carvalho, naquele momento, olha que eu me coloco como esquerda, tá? Porque esse personagem, que é o Bola de Neve, lembrei o nome dele, Bola de Neve, o porquinho jovem, ele investe na cultura, na evolução cultural, na educação, que os porquinhos, que os animais daquela fazenda cresçam intelectualmente. E o outro, foda-se, é ação, é fazer, agir, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E na verdade só fazem são aquela parte que não pensa, simplesmente age, proativo, 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 mas não proatividade na melhor maneira possível, da positividade, né? Da meritocracia. Não.
É burro mesmo. É burro mesmo. É igual o vídeo do Marlock, o último vídeo do Marlock, ele fala: eu resolvo os problemas. Vai lá, abre a cerquinha, se posiciona como burro, que abre a cerquinha e todos os outros burrinhos seguem atrás. É exatamente essa figura da linguagem. A melhor figura de linguagem que. Por isso que eu falo que esse cara é genial. Mas vamos voltar à nossa historinha aqui, tá? A revolução dos bichos na Animal Farm, no caso a banana dos Bananas Farm. Então, a partir dessa revolução, houve um racha entre os próprios porquinhos, porque tinha uma parte dos porquinhos que queria levar cultura e ensinamento e fazer com que eles tivessem uma existência saudável, uma existência baseada em cima de um alicerce de fundação. E o outro não, simplesmente querendo levar vantagem, levar vantagem, levar vantagem aqui, levar vantagem ali, levar vantagem ali, é pro agora, é pro agora, é pro agora. Só que acontece que nesse meio desse cenário vem algo de fora, tipo, no caso ali, poderia ser comparado com o ego, o egoísmo, enfim, mas como um coronavírus, uma pandemia, e que transforma todo esse cenário num novo normal, uma imposição globalista de fora para dentro, em que tudo o que no caso o Elvio de Carvalho, o porquinho lá, Elvio de Carvalho, tenta construir, começa a ser destruído pela outra parte. Por quê? É mais fácil você manipular em cima de criar uma narrativa fantasiosa, uma narrativa baseada em cima da desinformação, baseada em cima da venda de falsas ideias, de gourmetizar a precarização do seu trabalho, e quando você se vê no pior do momento, aquela realidade em que o próprio escritor do livro se encontrava na Guerra Civil Espanhola, ele fala, cara, que merda que eu fiz. Que é o ser usado como massa de manobra nesse momento, tá? Em detrimento de toda uma categoria, de toda uma classe, de todo um povo, tá? Trabalhador, precarizando seu trabalho, mandando toda a sua riqueza, toda a sua força de trabalho, toda a sua vida para essas empresas globalistas. Então, de uma certa forma, na historinha, o Elvio de Carvalho, que é Trost, né, que seria o Trost nessa historinha, comparado com a Revolução Russa, tá, ele é expulso da fazenda. Como aconteceu comigo aqui no YouTube, como acontece comigo e nas redes sociais, como acontece com todos os conservadores que tentam passar mais conhecimento e mais informações para vocês. E os outros dominam. Só que acontece o seguinte, esse domínio também é efêmero e temporário, porque é a base e a construção do socialismo. Eles passam a ser muito mais opressores, muito piores do que os donos da fazenda com aqueles animaizinhos. Então, se vocês quiserem saber qual que é o final dessa história, dá uma olhadinha para a Venezuela, dá uma olhadinha para a Coreia do Norte, dá uma olhadinha para Cuba, ou procura aqui no próprio YouTube vídeos sobre a Revolução dos Bichos, Animal Farm. Tem historinha, tem resenha, tem de tudo. Aí você vai conseguir formar na sua cabeça exatamente aquilo que eu tento passar para vocês. Quando é feito por ser humano, procura saber quem são essas pessoas. Se você é o responsável pelo seu destino, saiba colocar a pessoa certa no lugar certo para ajudar você a sair dessa situação, dessas amarras opressoras. Fazer uma revolução, mas uma reforma e não destruir aquilo que de repente pode ser a solução do seu problema atual. E não ser só efêmero, e não se cair numa conversinha mole, numa desinformação, num histerismo coletivo ou numa inversão da sua atual realidade. Questiona você, procura essa fonte de conhecimento, procura esse livro. Vou colocar inclusive alguns links aqui embaixo, até para facilitar a sua vida. Se gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Comentem aqui embaixo, porque essa é a sua realidade, meu amigo. Nós realmente vivemos na República dos Bananas. Bananas Farm. E não deixemos que esses porquinhos oportunistas
nos governe. Porque você pode até não gostar de política, mas eu garanto uma coisa: sempre vai ser governado por esses caras que fazem a política. Até o próximo vídeo, abraço, valeu!